Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Anjo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje vou compartilhar breves ponderações sobre Terceiro Nef, capítulo 9, no livro de Mórmon. Primeiro eu gostaria de perguntar, como sempre faço, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho a fazer a leitura de Terceiro Nef, capítulo 9, dessa forma, com a oração, com a escritura, com a leitura da escritura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das escrituras, que são as palavras dos profetas, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo 9, como nós vimos nos capítulos anteriores, então no capítulo 8, mais precisamente, ocorreram esses grandes fenômenos, né? Terremotos, tempestades, a nuvem de fumaça, né? As trevas, tudo isso em decorrência da crucificação do Salvador Jesus Cristo, tá? Então foi crucificado lá em Jerusalém, né? Mas esses efeitos, né? Esses fenômenos, eles ocorreram em toda a face da terra, né? E aqui no livro de Mórmon está relatando como que aconteceu, como que eles viram aqui na terra de Nef, né? No continente americano, tá? Então, em seguida a esses fenômenos, né, tempestades, terremotos, destruição de cidades, morte de muitas pessoas, tá? No capítulo 9, versículo 1 e 2 diz o seguinte: E aconteceu que se ouviu uma voz entre todos os habitantes da terra, em toda a face desta terra, clamando: Ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo, e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Tá? E depois no versículo 5, então essa voz, ela vai explicando algumas coisas, por que aconteceram todas essas coisas, né? Para esconder suas iniquidades e suas abominações de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. Tá? Então isso foi o cumprimento de uma promessa. Uma promessa dada por Deus através de seus servos, os profetas. Tá? Então, por isso que nós precisamos prestar atenção no que o profeta fala, porque quando o que ele fala é porque está prestes a acontecer. Tá? Então, todas essas coisas elas foram prometidas que aconteceriam, né, caso os profetas fossem rejeitados, os profetas e os santos fossem rejeitados. Tá? Então, isso aconteceu. Tá? Daí no versículo 11, e porque expulsaram todos, de modo que não havia um justo entre eles, fiz descer fogo sobre eles e destruí-os, para que suas iniquidades e abominações fossem escondidas de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos
que lhes enviei, não mais a mim clamasse da terra contra eles. Tá? Então, assim, acho que umas 5 vezes, não contei bem certo, tá? Que fala sobre isso, né? Sobre que esses fenômenos, né, essas tempestades de destruição aconteceram, né, no momento da crucificação, da morte do Salvador Jesus Cristo, né? E em decorrência da rejeição, né? Porque o povo rejeitou, matou, perseguiu os profetas e os santos. Então é por causa disso, tá, que aconteceu. Daí no 17 ao 20 diz o seguinte: E a todos os que me receberam permiti que se tornassem os filhos de Deus, e o mesmo farei a todos os que crerem em meu nome, pois eis que por mim vem a redenção, e em mim cumpriu-se a lei de Moisés. Eu sou a luz e a vida do mundo, sou a Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue, sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Tá? Então, nesse capítulo, pelo menos 3 coisas, né? Primeiro, a primeira coisa que nós aprendemos é que quando se acontecer de nós rejeitarmos os profetas e os santos, vai ocorrer em nós destruição. Tá? Aqui está falando da parte física que aconteceu, né? Mas eu acredito que a pior ainda é a destruição espiritual, né? A morte espiritual. É essa que me causa mais preocupação, né? Então, de acordo com as Escrituras, as pessoas que rejeitam os profetas e os santos, tá? E não se arrependem, elas são destruídas, elas são afastadas do Pai Celestial e são destruídas. Ocorre uma morte espiritual nelas, tá? E uma morte espiritual e uma morte física, tá? Então é isso que acontece. O segundo ensinamento é que nós precisamos sempre procurar nos arrepender, tá, de nossas iniquidades. Inclusive, quem tiver esse problema de rejeitar os profetas, rejeitar as Escrituras, né, não aceitar o livro de Mórmon, tá, também pode se arrepender, tá, mas precisa se arrepender, tá, para que haja a redenção. E mais ou menos o terceiro ensinamento é sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, que antes de seu sacrifício expiatório, né, era vivida a lei de Moisés, era essa que valia na terra, tá? E ele cumpriu com a lei de Moisés através de seu ministério e finalizando com o seu sacrifício expiatório, a sua morte e a sua ressurreição, tá? Então ele fala aqui, né, o próprio Salvador Jesus Cristo, que era essa voz, né, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão,
porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. Tá? Então assim, como só relembrando, né? Era assim que eles faziam por causa da lei de Moisés, né? Sacrifícios e holocaustos, né? De animais e tal, né? E isso cessou e agora, a partir dali, então, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Tá? Então essa é a lei que está valendo até hoje. Tá? Coração quebrantado e um espírito contrito. Tá? É isso que nós vamos oferecer ao Salvador Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Tá? Eu sou muito grato por essa possibilidade das pessoas se arrependerem nesse tempo aqui na Terra, se arrependerem e voltarem-se ao Salvador Jesus Cristo. Tá? E eu testifico que eu sei que isso é verdadeiro. Eu sei que as palavras dos profetas elas devem ser estudadas por nós. Nós precisamos prestar atenção no que eles dizem e nós precisamos respeitar os santos e, melhor ainda, né, nós podemos ser santos, tá? Porque isso está contido nas Escrituras também. É um mandamento para nós de nós sermos santos, como o Salvador e o Pai Celestial são. E o Pai Celestial ele nunca dá um mandamento que não possa ser cumprido. Tá? E é claro que isso exige dedicação, exige tempo. Toda semana nós precisamos nos preparar para tomar o sacramento, para renovar o convênio, né? Não é fazer uma vez e deu, né? Tá batizado e deu, ou então toma o sacramento e deu. Todos os dias nós precisamos pensar na próxima reunião sacramental, em nós estarmos lá presentes e tomarmos o sacramento dignamente. Tá? Então é isso que significa um coração quebrantado e um espírito contrito. Tá? Sempre observar, procurar compreender os mandamentos. Todos eles servem para nós, não existe nenhum mandamento que não é para nós, porque não consigo. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então todos os mandamentos eles são possíveis de ser cumpridos por nós, de ser obedecidos por nós, e mais ainda, eles podem ser obedecidos todos eles ao mesmo tempo. Tá? Esse é o ideal, é isso que o Pai Celestial quer de nós. Então nós precisamos nos esforçar. Sempre que eu leio sobre essas coisas, sobre o Salvador, né? Quando ele está falando, né? Quando o relato é que o Salvador está falando, é um sentimento especial, né? Que me vem no coração. O Espírito me toca mais profundamente quando o relato é que o próprio Salvador está falando, ou então o próprio Salvador está ministrando. São as partes das Escrituras que mais me tocam. Agora imagina o sentimento que nós vamos ter quando estivermos face a face com Ele. Então que nós possamos pensar nessas coisas, possamos nos preparar, nos esforçar. Nós sabemos nas Escrituras que o Senhor não requer que a gente seja perfeito agora, imediatamente, mas Ele requer que a gente seja esforçado. Tá? Então essa parte de ser esforçado é a parte que nós podemos fazer. Tá? Então nós podemos... Como que eu me esforço? Como que uma pessoa se esforça? Né? Muitas vezes surge
essa dúvida, tá? Primeiro é lendo e estudando as Escrituras, orando, fazendo essas coisas básicas, né? Procurando as palavras dos profetas, por exemplo, na conferência, né? Quantas coisas maravilhosas eles falaram, né? Tá certo? E praticando caridade, praticando os mandamentos, ensinando o Evangelho, ajudando os missionários, dando referência para eles. Todas são várias coisas que a gente pode fazer para se esforçar para ser um pouco melhores do que ontem. Tá certo? E o bom seria se fosse muito melhores, né? Isso também é uma capacidade, uma força que a gente pode desenvolver. Certo? Então essas breves ponderações sobre o terceiro NEF 9, compartilhe com os irmãos, com os amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e amigos, desejo um bom dia a todos, que a luz de Cristo ilumine os seus dias, o seu dia. Certo? Que nós todos possamos pensar nessas coisas que nós vimos hoje aqui nesse capítulo e que possamos ver essas coisas o que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje. Certo? Muito obrigado pela companhia. Nos encontramos amanhã, 6h19, na página da Ala Santo Ângelo. Muito obrigado, bom dia.